da solução final, Itair. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. O assessor de imprensa me chamou na sala para ver o comentário seus a respeito do caso do Dedé e do Arrascaeta. Eu me coloco à disposição para poder esclarecer as dúvidas que tiverem. Ótimo, ótimo. Vamos começar pelo Bob, então. Tá aí, bom falar com você. A minha pergunta é simples, assim. O que aconteceu? Qual foi o argumento que foi colocado em cima da sua mesa que entornou o caldo? De que forma o Arrascaeta, e quando eu falo Arrascaeta não é o jogador, é o empresário dele, o staff, etc., chegou para conversar com você que a tensão subiu tanto e o caldo desandou? Não, a gente tem uma versão, e tinha mais 4 pessoas na reunião que são do Cruzeiro, e que a verdade era que pela atitude do procurador, o caldo teria que ter entornado. Porém, como a gente sabe que o procurador, a índole dele, as matérias que já tem espalhada dele no Brasil, qualquer um que tiver interesse pode ver quem é o cara, a gente sabia que ele podia estar tentando forçar uma situação para sair com o jogador da justiça. E ele chegou, falou que tinha uma proposta e não apresentou. Ele falou só verbalmente. E a proposta que ele trouxe para o Cruzeiro foi de 7 milhões de euros, mais um jogador dele que joga no Uruguai de 18 ou 19 anos, se não me engano. Eu falei para ele que esse tipo de proposta o Cruzeiro não interessaria e ele não quis abrir de quem era a proposta. Aí eu virei para ele e falei, eu já tenho minhas informações, a sua proposta do Flamengo, vocês têm uma carta do Flamengo de 15 milhões de euros para comprar 75% do Arrascaeta. Aí ele confirmou e falou que teria que ficar com a parte porque ele estava ganhando 7% de comissão em cima dos 15 milhões de euros. Então teria que deduzir isso aí. Aí conversa vem, conversa vai, ele falou que o Flamengo ofereceu, que o Bruno Spindler esteve no Uruguai e ofereceu 3 vezes mais o salário do Arrascaeta. Aí que entrou a história. Eu pedi a ele para chamar o Arrascaeta. Pelo que o Paulo Nunes disse aí, é totalmente o contrário do que o Paulo Nunes imaginou aí. Eu tive total habilidade para conduzir, até porque eu sou amigo pessoal do Arrascaeta, eu que ajudei ele aqui no Cruzeiro. Ele ganhava 100 mil reais quando eu assumi em janeiro, renovamos o contrato e ele passou a ganhar 500 mil reais. Não era nem ética falando aqui salário, mas como se trata de uma coisa que é a imagem do Cruzeiro, o torcedor e vocês têm que saber a verdade. Aí nessas horas eu acho que tem que abrir os números. Em momento algum a gente teve indisponibilidade com o procurador e muito menos com o jogador. Aí o que aconteceu? Eu pedi para ele chamar o Arrascaeta. Eu falei, se você não chamar, eu vou chamar ele aqui. Aí o Arrascaeta veio à toca, participou da segunda reunião, que era para falar sobre aumento de salário para o Arrascaeta. Só que o procurador, em momento algum, entrou nesse assunto. Aí eu falei para o Arrascaeta, Flamengo e Cruzeiro não tem diferença. Inclusive, dentro de campo, o Cruzeiro está muito na frente. Que o Cruzeiro tem muitos anos que está ganhando títulos, então é melhor você ficar no Cruzeiro e vir uma proposta de fora, que essa aí está baixa para o Cruzeiro. Eu vou aumentar seu salário, que eu já ia fazer isso mesmo. Aí o procurador pegou o Arrascaeta pelo braço e levou o Arrascaeta embora e falou que ia resolver na justiça. Essa foi a verdadeira história. Aí o que acontece? Esse procurador, a índole dele não é boa, ele mora numa casa, num rancho lá no Uruguai, que por os próximos 20 dias, se ele não pagar 2 milhões de dólares, ele vai ser despejado. Então ele está fazendo de tudo que ele vive só nas custas do Arrascaeta. Isso aí, se vocês pegarem e buscar o Google, vocês vão ver. Ele desviou dinheiro de vários atletas no mercado. Soares, Cavani, existe matéria sobre isso aí. Então trata-se de um roubo de um patrimônio do Cruzeiro. O cara quer roubar o patrimônio do Cruzeiro, que é o Arrascaeta. E ele, quando saiu, deixou claro, você está impedindo de eu ganhar 7 milhões de euros. E eu falei para ele, mas eu tenho que olhar o lado do Cruzeiro e do atleta. Se o atleta está satisfeito com o salário, pelo que ele está jogando, ele merece um aumento. E deixar claro aqui também na matéria que não tem clima hostilidade aqui para o Arrascaeta, não. Todo mundo aqui na toca adora o Arrascaeta e todo mundo aqui sabe que ele está sendo vítima desse elemento, né?
que até em outra rede eu chamei de bandido, e não retira esse nome, porque o cara realmente é um bandido. Então a maneira que eu ouvi os comentários seus aí, não está assim pertinente com o que está sendo divulgado desde o início da história. Você pegar a nota do Cruzeiro oficial, o Cruzeiro contou tudo, tem lá o link onde você clica para saber quem é o procurador. Então o que nós temos que estar atento é isso, a gente comentar e falar a verdade. Sobre dever Arrascaeta, o Cruzeiro não deve R$1 para Arrascaeta. Tanto que o procurador não olhou o lado da Arrascaeta, que ele está perdendo R$17 mil por dia. Cada dia que ele não se apresenta, não é multa não. Ele é um trabalhador. Se ele não veio trabalhar, ele não vai receber. E o procurador não pensou nisso. Eu estou entendendo, Itair, que com o jogador não há nenhuma espécie de mágoa. O Cruzeiro, inclusive, contigo, diz que tem ótima relação com a Arrascaeta. Já entendi também que essa relação é diferente com o Daniel Fonseca, representante do jogador. Eu queria saber do senhor em relação ao Flamengo, ao comportamento, à postura, à conduta na negociação do Flamengo. Como o Cruzeiro se posiciona? Inclusive foi falado aí na mesa que algum advogado orientou que não pode entrar na FIFA. Esse advogado está mal informado. Quando se trata de sanção disciplinar, a FIFA recebe o processo. A FIFA não vai decidir questão de direito econômico e detalhes de pagamento. Aí sim teria que ser na CNRD. Mas quando se trata de sanção disciplinar, é liciamento de atleta. E nessa situação, um clube da grandeza do Flamengo, ele não precisava fazer o que está fazendo. E outra, se o Flamengo tem o endereço do Cruzeiro, por que o Flamengo não procurou igual no caso do Dedé? Eu vi vocês pôr na manchete aí de novo. O Dedé foi feito corretamente. O Flamengo me ligou. Primeiro, eles ligaram para o procurador. O procurador falou que tinha que ser com o Cruzeiro. Eles fizeram errado, procuraram o procurador, mas o procurador foi profissional e obedeceu à lei. Mandou procurar o Cruzeiro. O Cruzeiro falou que o Dedé, o Cruzeiro não abre venda e que a solução seria eles pagarem a multa, que nem é 160 milhões, é 330 milhões. E é um direito do Cruzeiro não vender o seu ativo, o seu jogador. Porque o Cruzeiro quer ganhar títulos. Estando em dia, o Dedé é o maior salário hoje do Cruzeiro e do futebol brasileiro, se não me engano, pelo que eu vejo falar. Então o jogador não está à venda. E essa questão do Dedé aí, ela não existe mais. Porque o próprio procurador me disse sexta-feira que o Flamengo não procurou ele mais. E o Flamengo já encerrou o assunto com o Cruzeiro sobre o Dedé. Ele não insistiu mais. Então não existe caminho para contratar o Dedé. O caso do Arrascaeta, pela questão do procurador dominar a mente dele, se for um valor que agrada o Cruzeiro, que seja bom para o Cruzeiro vai fazer o negócio. Se não for, o jogador vai ficar no Uruguai, vai ficar onde ele quiser, vai treinar a parte, vai ouvir ou não o procurador. Mas da parte aqui de todos os atletas, comissão técnica e diretoria, nós sabemos que o Arrascaeta está sendo vítima desse procurador. E nós estamos de braço aberto aguardando o Arrascaeta. R$17 mil diariamente, hein? Por não trabalhar, nem multa não. Por não trabalhar. A multa foi em torno de 40%, não é isso? A multa foi só por não ter apresentado no primeiro dia. A partir daí não tem mais multa. Tem a questão dele não vir trabalhar. Então é o dia dele que ele é descontado. Eu entendi que não existe proposta. Você não viu um papel timbrado do Flamengo oferecendo 17 milhões, né? 15 milhões pelo jogador. E aí eu queria emendar com a seguinte pergunta. Se o fluxo tivesse sido diferente, se o Flamengo tivesse te procurado primeiro e apresentado uma proposta e depois oferecido o salário ao jogador, que seja 3, 4, 5 vezes quanto ele ganha no Cruzeiro, enfim, essa conversa teria fluído ou também não teria fluído, na sua opinião? Teria. O Paulo Nunes está aí na mesa, jogou bola, ele sabe que quando o jogador quer sair, é difícil você segurar o jogador, a não ser com dinheiro. E o Cruzeiro está disposto, o Cruzeiro terminou o ano com 100% em dia, o Cruzeiro tem condições financeiramente de manter qualquer atleta, então o Cruzeiro daria o aumento, como o Dedé hoje tem o maior salário. O atleta está certo, ele quer dinheiro, mas a maneira que está sendo feita para ele ganhar mais no Flamengo é que está errado. Se o atleta procura o Cruzeiro, ainda mais o Arrascaeta,
não é o momento, mas no momento certo nós temos como provar o bom relacionamento dele comigo. Tanto que aqui na Toca, tudo que se referia a Arrascaeta era tratado comigo. E ele, desde pequenas coisas, grandes coisas, ele vinha diretamente em mim, porque o Arrascaeta é uma pessoa tímida, demorou a entrosar no grupo, tanto que no início do ano ele não era titular no Cruzeiro. É só vocês buscarem a escalação. Rapidinho. Então, a proposta, não houve a proposta no papel, ela está na mão do procurador e o Flamengo me confirmou isso. O Flamengo te confirmou? Está na mão do procurador. O Flamengo, vocês já tem contato então com a diretoria do Flamengo? Isso, o Marcos Braz, eu tenho bom relacionamento com ele. Ele me confirmou que tem uma carta com o procurador do Flamengo, um papel oficial, mandando oferecer ao Cruzeiro 15 milhões de euros em 75% do atleta. Mas eu não estou encaixando. Por que vai ter ação na FIFA por aliciamento se já há um contato entre as diretorias? Mas a ação é pelo que está fazendo até agora. O Flamengo não oficializou nada, oficializou para o atleta e, primeiramente, é pelo ato praticado, não pelo ato que vai praticar. É pelo ato praticado. Se eu te der 10 facadas lá atrás e ninguém viu, e eu te der 2 agora e vai julgar só pelas 2 que eu te dei agora, o Flamengo, isso aí não tem como ninguém passar a mão na cabeça do Flamengo. O camarada diretor do Flamengo entrou no avião, foi lá no Uruguai, sentou com o nosso atleta, ofereceu 3 vezes mais. É como se eu pegar uma joia rara lá do Flamengo, antes dele assinar o contrato até de formação, e ir lá entupir o pai de dinheiro. O Flamengo abriu o caminho para a gente fazer isso. Oi, Itair, você acha que o Arrascaeta está sendo injusto com você ou ingrato com você pessoalmente? Eu acho que não, eu acho que ele está sendo vítima. Então, quando ele está sendo vítima, e a gente conversando com os atletas aqui, eu não vou... Para você, Itair, mas o Arrascaeta tem 24 anos de idade. Ele não é mais nenhum menininho pré-adolescente para ter a cabeça feita. Eu acho que ele já tem idade suficiente e jogador de Copa do Mundo e da seleção do Uruguai e campeão pelo Cruzeiro. Quer dizer, ele já tem estrada para responder pelos próprios atos. Eu, nessa, discordo do Itair. Paulo Nunes. Boa tarde, Itair. Prazer estar falando com você. Eu também concordo. Eu acho que isso existe, o Itair está falando, existe sim, o empresário que comanda o jogador. Agora, o Arrascaeta, além de ser um ídolo da torcida cruzeirense, além de ser um grande jogador, um jogador que conquista, é um jogador muito, muito inteligente para cair numa situação dessa. Então eu pergunto ao Itair se há a possibilidade ainda, já que já aconteceu todas essas negociações, se ainda há a possibilidade de uma conversa direta com o Arrascaeta para que ele possa continuar no Cruzeiro, Itair. Claro que há. Inclusive não é continuar, ele é atleta do Cruzeiro. É bom a gente sempre deixar claro. O contrato dele é até 31 de dezembro de 2021. E há um clima, sim. O Cruzeiro não quer perder o Arrascaeta. O Cruzeiro quer continuar com o Arrascaeta. Eu acho que todo mundo tem direito a errar a primeira vez. Eu tenho certeza que a torcida vai perdoar ele. E eu gostaria de, como telespectador do programa, fazer essa pergunta aí para o Paulo Nunes. Você já viu, Paulo Nunes, algum procurador na sua época de atleta, ou se você viveu isso, do procurador dominar a mente do jogador? Já vi, acontece muito, Itair, acontece muito. Mas também há do atleta também concordar, né? E assim, o Arrascaeta é um jogador experiente, já demonstrou o carinho, o amor que ele tem pelo Cruzeiro. Eu acho que isso é muito, como você disse, acho que a torcida do Cruzeiro vai respeitá-lo sempre. Ele começar a jogar no Cruzeiro de novo, vai conseguir retornar o amor que o cruzeirense tem. Então, assim, isso depende muito do atleta. Agora, isso acontece sempre. Agora, eu queria deixa eu só passar para o Martim, que ele não fez a pergunta dele ainda. Eu ia perguntar isso que ele acabou falando, já se vê clima para o Arrascaeta voltar para o Cruzeiro e jogar, porque... Parece que a relação se rompeu, né, Itair? Ele teria que romper com o empresário dele para voltar para o Cruzeiro. E a outra que eu queria saber, você disse que se chegar uma proposta boa, de quanto seria uma proposta aceitável para o Cruzeiro liberar o Arrascaeta? Nós já falamos, o Flamengo está sabendo. Hoje o Cruzeiro liberaria o Arrascaeta nos 50% dele por 14 milhões de euros. E outro detalhe que eu queria lembrar a vocês aí, que não foi discutido dentro desse tema, que é gravíssimo, o Cruzeiro deve, da parte do Arrascaeta, na FIFA, que está a ação, 1.115.000 de euros. Esse valor engloba também mais 3 milhões de dólares do La Torre,
que o Bob deve estar acompanhando aqui em Minas Gerais, que quando contratou o Arrascaeta, envolveu-se o Latorre. Então, considere-se que a dívida é a mesma, o custo do Arrascaeta é o mesmo. E esses dois clubes são clubes laranja do procurador. Esse dinheiro vai para o procurador. Então, se você não fizer um negócio casado, zerando a dívida, não sobra dinheiro para o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro não quer prejudicar o empresário, não quer prejudicar o Arrascaeta. Mas quem fez o Arrascaeta foi o Cruzeiro. Até o início do ano, o Arrascaeta não era titular no Cruzeiro. Fizemos um trabalho motivacional, um trabalho dele incorporar mais dentro do clube, um salário de status dentro do elenco. Tudo isso passou confiança para que a Arrascaeta pudesse, né, desenvolver o que ele está desenvolvendo. O Mano, tecnicamente, procurou dentro de campo o melhor lugar para ele. Então, o Cruzeiro não pode simplesmente, para atender a vontade do Flamengo, que até agora, na verdade, está só no cheirinho, com 100 milhões de reais, não conseguiu contratar ninguém, entendeu? O Cruzeiro, para atender boa vontade do Flamengo, você liberar o jogador por qualquer valor. Agora, Itaí, só me explica só um negócio que só para tentar entender. O procurador tinha do Flamengo 15 milhões para oferecer para o Cruzeiro, mas estava oferecendo 10. Hã? Em 75% da proposta. Então, mas ele ofereceu 10, esses 5 milhões de... Ele ofereceu 7. E os outros? 8 milhões. Ofereceu 7 para o Cruzeiro. Entendi. A conta não está fechando. Porque, isso que eu estou entendendo. Por que chegou a... O que ele ia fazer com os outros 8 milhões? É porque ele está considerando, ele é sócio do jogador no direito econômico através do Atenas e do Defensa. Ele tinha uma proposta. É como você vai comprar uma casa para mim, eu te falo, até 15 milhões você pode fechar. Só que no caso aí é 75% do direito econômico. Ele ia ficar com a maior parte do dinheiro e ainda ia ficar com 25% na revenda. É pior do que eu pensava, porque na verdade o que ele está querendo é também, ele quer comprar para ele uma parte ainda maior do que ele já tem dos direitos do jogador. É isso que eu estou entendendo ou está errado? É isso sim, ele pegou a proposta do Flamengo para comprar do Cruzeiro por menos, ficar com a parte maior e ainda ficar com 25%. O que não pode hoje, né? Tem que ser por meio de um clube ou... Fica ou com o jogador ou com o clube. Ô Itair, fala pra gente um pouco da situação financeira do Cruzeiro, tendo em vista a dívida com o Manquejo, com o próprio defensor. Como é que está a saúde financeira do clube? A saúde financeira do clube virou o ano controlada. Nós conseguimos abater aí, vai ser divulgado em janeiro, aproximadamente aí de 80 a 100 milhões de reais na dívida. Vai ser computado agora porque ainda não fechou o balanço para poder apresentar agora em janeiro, fevereiro, final de janeiro. E o Cruzeiro terminou o ano com as coisas em dia, né? Os pagamentos, os compromissos, pagou-se toda a premiação e ainda conseguiu abater um valor considerável na dívida. E o Cruzeiro hoje, essas dívidas que você está falando, nós herdamos o Cruzeiro assim. Nós pegamos uma dívida de hoje que dá em torno de 90 milhões de reais só na FIFA. Isso o Cruzeiro já procurou os clubes. A partir de março, nós vamos montar um cronograma de pagamento. A questão do Manquejo, o que o Cruzeiro discute e que está sendo cobrado na CNRD é os juros, não é a dívida, porque a dívida não dá 3 milhões de reais, o Cruzeiro, se quiser, vai lá agora e quita. Mas nós não concordamos com os juros que está sendo cobrado. Então a imprensa, não digo vocês aí, mas outros canais, principalmente, que é declarado Flamengo aberto, ficam pegando isso e criando onda. E é bom juridicamente também a gente ressaltar que a questão do Arrascaeta ir embora ou não do Cruzeiro, juridicamente não tem a ver com o Cruzeiro dever o Defensa. O Defensa e Cruzeiro é um contrato passado de direitos econômicos, discutido na FIFA. A questão trabalhista com o jogador, o Cruzeiro está 100% legal. Muito bem, o André Hernan quer fazer uma pergunta, só para recapitular, o Arrascaeta são 25% do Cruzeiro, 25% dos supermercados BH e o Daniel Fonseca tem os outros 50%, confere? Os 50% do Daniel Fonseca é registrado no Latorre. O Cruzeiro detém juridicamente 50% e ele tem um parceiro no lucro da situação que é o BH Supermercado,
que é um grande parceiro do Cruzeiro e já até comunicou que não é para o Cruzeiro preocupar, que o Cruzeiro pode dar para ele, corrigido a nível de mercado, o valor que ele investiu na época, que foi de 6 milhões de reais. Então, quanto ao nosso parceiro, é até conselheiro do clube, não existe problema algum. O Cruzeiro não vai deixar de fechar o negócio por questão de ter um sócio, um parceiro, na época, inclusive, a lei permitia. O que está acontecendo é o que vocês entenderam. O Flamengo, ao invés de mandar para nós a proposta diretamente, ele colocou um terceiro, que é o agente do atleta, para vir aqui simular uma discussão, simular agressão para tentar ir para a justiça. Mas qual seria o argumento para o empresário do Arrascaeta ir para a justiça? Há motivo para isso? Na justiça, até é bom vocês saberem, na FIFA não existe argumento. O jogador chega, fala que não quer jogar no clube, ou inventa, ou põe uma coisa real e a FIFA de imediato dá a liminar. Para você ter ideia, eu vejo muito programa, mas aí não vi se vocês debateram isso, o caso do Rony, que está no Atlético Paranaense. 30% é do Cruzeiro, o restante é de um clube Nagoya, se não me engano, do Japão. Ele foi na FIFA, o clube lá diz que está 100% correto, a FIFA liberou ele, como ela liberaria qualquer atleta. Lembrando, aí sim vem o que o nosso amigo aí da mesa falou. Ele não poderia ir para um clube do Brasil sendo liberado pela FIFA. Para ele jogar no Flamengo ou em outro clube do Brasil, coisas que o procurador teria que responder. Eu disse ao assessor de imprensa do Cruzeiro ao vivo, por favor, passe o número do procurador para que ele possa responder as perguntas da imprensa. E vocês ouvem ele, que era bom ouvir o procurador. O que aconteceu foi isso. Nós não pedimos para divulgar e nem divulgamos telefone de empresário para torcida, até porque isso não seria levado em conta num processo. E o Cruzeiro tem na nota oficial, você clica em cima, a prova de que o próprio Arrascaeta, por algum engano, não lembro direito, no final do ano, num programa, acho que é aquele Desimpedidos, desculpa aí falar o nome de outro programa, não tem problema. Mas ele divulgou seu telefone, tem aí o vídeo e a prova. Então o Cruzeiro, quanto a isso, a gente está totalmente tranquilo. Mas eu duvido que o Flamengo teria coragem de contratar o jogador que estaria em discussão, porque você viu que o Palmeiras teve que pagar o Fluminense, no caso do jogador lá do Fluminense, né? Então, dificilmente, e lá era por atraso de pagamento. O Cruzeiro está 100% em dia com as obrigações com o atleta. Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, ao vivo aqui no Seleção Sport TV. O homem tá bravo, André Hernan, e à sua disposição. Obrigado, Vilani. Itair, boa tarde para você, André Hernan falando. Eu queria te perguntar, quando teve a contratação do Arrascaeta ao Defensor do Uruguai, a informação que eu tenho, que veio lá de Montevidéu, é que o Cruzeiro procurou primeiro o empresário e depois se acertou com o clube, mas primeiro fechou com o empresário. E eu te pergunto, com esse valor da proposta do Flamengo, se fosse um clube de fora do Brasil, seria mais fácil negociá-lo? A questão toda é porque é um rival do Brasil e é um rival que vai jogar Libertadores? Não, isso aí não, porque o Flamengo é uma grande camisa e Cruzeiro e Flamengo indifere quem está com o time melhor. É igual o Cruzeiro e Atlético, o Bob acompanha. Eu acredito que Cruzeiro e Flamengo é o mesmo nível. Ganha quem jogar melhor no dia. E você não entendeu as explicações minhas aí. Um clube laranja, você não procura clube laranja. Quem procurou o Cruzeiro foi o Daniel Fonseca. Ele que procurou o empresário André Cury e os dois trouxeram o jogador. Esse defensa aí que você está citando, no caso do Daniel, até o momento, na época, ele usava o clube como laranja para registrar atletas. Não houve do Cruzeiro procurar. Cruzeiro e Grêmio, para você ter ideia, foi tratado 100% transparente. Por que o Flamengo não pode fazer isso? Só um esclarecimento, o Defensor do Uruguai é uma equipe de médio para pequeno porte e é uma equipe especializada em formar jogador. Não é uma equipe que compete longe de Peñarol, nacional por título. É um clube formador mesmo de atleta na essência. Alguém mais para perguntar para o Itair Machado? Tá todo mundo esclarecido? Esclareceu muito. Só uma última então para fechar, Itair. Quem foi que conversou com o atleta representante do Flamengo lá em Montevidéu?
Você chegou a Foi citar... Bruno Spindel, que inclusive eu vou te dar de primeira mão. Ele está hoje lá no Uruguai. Ele está hoje no Uruguai? Ele está de novo, foi lá, porque eu solicitei ao Flamengo. É o CEO do Flamengo. Ou retira a proposta. Como é que é? Eu solicitei ao Flamengo, na minha conversa com o vice-presidente do Flamengo de futebol, ou paga o Cruzeiro ou retira a proposta. Porque o procurador continua peitando o Cruzeiro porque a proposta que está na mão dele ainda tem valor. Então o aliciamento do Flamengo continua a cada dia, porque ele tem a proposta com validade. Ele tem a proposta. Então eu pedi ao vice-presidente do Flamengo, se você então quer resolver o problema, você já sabe o valor que o Cruzeiro quer. Ou você paga o Cruzeiro, ou você avisa o procurador que não tem mais proposta. Aí o jogador vai apresentar aqui, continuar a vida dele e o Cruzeiro continuar a vida dele. Isso, quero que vocês atentem, é muito grave. O jogador está lá no Uruguai, foi levado para lá, o procurador está lá. Aí, como eu conversei isso com o Flamengo pediu esse Bruno Spindel para ir lá dar uma solução no negócio. E tem um representante do Cruzeiro lá hoje. E para depois não falar que o Cruzeiro colocou a gente para representar o Cruzeiro. O diretor, o presidente anterior do Cruzeiro, ele deu uma carta de negociação de exclusividade para o procurador André Cury. Então, como ele já tem essa carta do presidente anterior, hoje ele está também lá no Uruguai. Vão sentar lá Daniel, Cruzeiro, no caso representado pelo André Cury, e o Flamengo, para poder resolver a situação. E o que o Cruzeiro pede ao Flamengo aqui em rede nacional, que o Flamengo pare de aliciar o jogador do Cruzeiro. Ou ele paga, ou ele retira a proposta, porque senão nós vamos começar a ir lá nos pais da categoria de base do Cruzeiro, do Flamengo, que a gente sabe que são jogadores de primeira linha, que ainda não tem por lei contrato nem de formação, e vai virar uma guerra. O Cruzeiro pode não ter o dinheiro para ficar investindo, mas a gente vai arrumar. Nós vamos declarar uma guerra aberta, porque até a FIFA ou a CBF tomar providência disso aí, já passou um ano. Então o Cruzeiro vai usar do mesmo remédio. Ou o Flamengo paga, ou ele retira a proposta. Rapaz, bom, deixa eu ver se eu entendi. Estão neste momento em Montevidéu Arrascaeta, Flamengo e Cruzeiro, todos sentados à mesa para tentar resolver. E fale pra gente mais uma vez, Itair Machado, quanto que o Cruzeiro quer pelo jogador. O Cruzeiro quer livre da dívida que tem com o Defensa e com Atenas, que é tudo o custo do Arrascaeta. O Cruzeiro quer, se for juntar as dívidas, o Cruzeiro quer 14. Se for zerar as dívidas e eles assumem a dívida, o Cruzeiro quer 10. O número é 14, então. 14. Né? Não, 14 é 14, milhões? porque ele tem opções de assumir a dívida. Ok. 14 milhões de euros, para ficar claro. Isso. O Thiago Neves fica, né? O Thiago Neves já foi falado, né? O Thiago Neves renovou o contrato, o procurador dele está aqui, inclusive acabando a minha entrevista para poder assinar o contrato. E eu acho que a postura correta é a que teve Cruzeiro e Grêmio. Eles me ligaram, falaram que queria o Thiago Neves e que queria trocar no Luan. Encontramos em São Paulo, eu autorizei eles a iniciar a negociação com nossos atletas e ele autorizou a iniciar a negociação com o Luan. Depois que não deu certo, ele começou a fazer proposta de dinheiro para levar o Thiago Neves sem troca. O Cruzeiro falou que não, em momento algum eles ligaram para o Thiago Neves. O Cruzeiro não quis o Luan? Itaí. Não é o Cruzeiro não quis, o Cruzeiro propôs a troca, não sei se vocês acompanharam, demorou demais, que ele estava aguardando a proposta acho que é da China, aí o presidente recuou. O Luan falou para o presidente que queria ficar ou ir para a China, aí o Grêmio retirou a proposta e fez uma proposta em dinheiro. O Cruzeiro queria o Luan sim. Da parte do Cruzeiro foi tudo fechado. Muito bom. Tem muita gente na internet fazendo uma comparação com o Bruno Silva. O Bruno não se reapresenta ao Botafogo e aparece na Toca da Raposa. O Bruno que, inclusive, já deixou o clube. O Itair Machado vê alguma semelhança nos episódios ou não? Não, porque eu aqui, o Bob sabe, eu falo a verdade. Eu procurei, na época, o vice-presidente de futebol do Botafogo, chama Cacai, na época ele era o vice-presidente, pode entrar em contato com o Cacai. Eu sentei com o Cacai e falei para ele se eles tinham interesse em negociar o Bruno Silva.
Eles falaram o valor, a gente começou a ir discutindo sobre valores e foi tratado o tempo inteiro Cruzeiro e Botafogo através do atual vice-presidente da época, que era o Kaká. Porque eu vou te falar um negócio aqui, com todo respeito ao Flamengo. Ô, gente, se o clube não quiser vender, não vende. Não adianta você piora a situação se você procurar direto o atleta. Itair, a entrevista foi muito esclarecedora, sob o ponto de vista do Cruzeiro. Eu aguardo um dirigente do Flamengo para se posicionar, porque a guerra está aberta, né? Ou pelo menos a ameaça está aberta de guerra, caso o Flamengo não pare de aliciar o jogador, palavras do Itair, ou caso o Flamengo não pague o que o Cruzeiro, que tem vínculo, contrato em vigência com o atleta, o que o Cruzeiro pede para liberá-lo. Não sei se vocês viram o vídeo, o presidente do Flamengo numa mesa e lá anunciando o Arrascaeta. Você quer mais prova de aliciamento do que isso? E outra coisa, não foi ameaça aqui não. Eu estou falando a verdade que vai ser feita. É questão de estratégia. Nós vamos usar a mesma estratégia que eles usaram. Não é ameaça, não é guerra. Isso chama estratégia. Se o Flamengo quer assim, vamos medir força. É uma declaração de guerra, não é uma ameaça. É uma pena, porque a gente sabe que em guerras não há vencedores, só sobreviventes, né? E dois clubes do tamanho do Cruzeiro e do Flamengo, e com a inteligência administrativa que tem, podem se entender muito bem nisso. É uma pena a gente ver nos bastidores do futebol brasileiro esse tipo de situação acontecendo. Itair, muito obrigado. Foi provocado pelo Cruzeiro, né? Como é que é? Não provocado pelo Cruzeiro. Itair, muito obrigado pela entrevista. Estamos à disposição para qualquer novidade, novo esclarecimento, nova Tomara posição. Que dê tudo certo. Eu queria que vocês levassem em consideração a minha ponderação, que é a mais justa, dentro de questão de evitar guerra. Você quer o jogador? Paga o jogador. Você não quer? Retira a proposta de maneira errônea que foi feita ao procurador. O procurador, como alguém da mesa aí falou, que eu não lembrei que eu estou por telefone, retira a proposta, porque é ilegal. O procurador não pode vender jogador nem comprar. Boa tarde, Itair. Até a próxima. Um abraço. Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro.